Boa tarde. Essa é a minha dissertação de mestrado, intitulada Os Efeitos do Pilates Matchwork nas Habilidades Físicas de Bailarinos de Hip Hop, com orientação da professora doutora Aline Nogueira Haas. O presente trabalho foi realizado, então, com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Brasil, a CAPES, e os autores declaram não possuir nenhum conflito de interesse relacionado a essa pesquisa. A gente observou, então, na literatura que há uma grande escassez de estudos de intervenção com bailarinos de hip hop, mesmo que esses bailarinos tenham uma longa rotina de treinamento diário e a movimentação, código da dança é de alto desafio físico, incluindo movimentos complexos e de alto risco. Foi observado, então, que os estudos com bailarinos de hip hop predominantemente focam na incidência e risco de lesão, não havendo estudos até o presente momento com estratégias de intervenção para essa população. Dessa forma, a gente observou também que o Pilates, que é uma das estratégias de condicionamento físico para bailarinos mais popular, que tem uma grande semelhança com a dança, também é uma forma de condicionamento físico e de tratamento de lesão e reabilitação. E a gente observou que, da mesma forma que os estudos com bailarinos de hip hop, há uma escassez de estudos recentes e de alta qualidade metodológica, com o método nos últimos anos, a partir da data de 2015. Dessa forma, esse estudo hipotetiza que o treinamento suplementar com o método Pilates, ele determina melhoras nas variáveis de equilíbrio dinâmico, força, resistência muscular abdominal e salto vertical de bailarinos de hip hop em comparação a um grupo controle, o qual não realizou nenhuma intervenção. Essa dissertação, então, ela foi feita em formato de artigo científico, que está em processo de submissão para o Journal of Dance Medicine and Science. E esse estudo tem como objetivo verificar a eficácia de um programa de condicionamento de 12 semanas de Pilates clássico Matchwork no equilíbrio dinâmico, força supra- e infraabdominal, resistência abdominal e altura de salto vertical de bailarinos de hip hop de elite. Esse estudo, então, é um piloto randomizado, onde os avaliadores foram cegados acerca da alocação da amostra. E, como resultado do cálculo amostral, nos deu uma necessidade de 28 indivíduos para a condução desse estudo. Os critérios de inclusão foram que esses bailarinos de hip hop fossem de nível pré-profissional ou profissional, dançando hip hop em um desses níveis há mais de um ano, com idade igual ou superior a 18 anos, livres de lesões antes do período do estudo e durante todo o período desse estudo. E para os bailarinos alocados no grupo Pilates, exigiu que fosse completadas no mínimo 20 sessões das 24 sessões de treinamento. Esse é um estudo com dois momentos, pré e pós-intervenção, com um intervalo de uma semana entre a avaliação e a primeira e a última sessão de treinamento, e todos os testes físicos foram explicados verbalmente, demonstrados pelos avaliadores, e foi permitida também uma familiarização, para os bailarinos. Como eu mencionei anteriormente, os avaliadores foram todos cegados para a alocação da amostra e previamente treinados para a avaliação física. A gente incluiu também um aquecimento padronizado de 5 minutos, que foi o mesmo pré e pós-intervenção, e as nossas coletas ocorreram todas na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS. Os testes incluídos, então, foram Counter Movement Jump e Squat Jump para avaliação de altura de salto vertical, One Minute Sit-Up Test, que é o teste abdominal de 1 minuto para avaliação de resistência abdominal, e o Double Leg Lower Test e o Curl Up Test, que foram utilizados para avaliação da força abdominal. E também a gente utilizou duas variações do teste Stars Cushion Balance Test, que são previamente validadas para bailarinos para analisar o equilíbrio dinâmico, incluindo os fatores de velocidade e dupla tarefa. Esse é o protocolo que a gente utilizou durante as 12 semanas com os bailarinos.
O método Pilates ele foi dividido então em três níveis, sendo básico, intermediário e avançado ao longo dessas 2 semanas, e as sessões elas aconteceram 2 vezes por semana, tendo duração de 40 a 50 minutos, conforme os bailarinos fossem demonstrando proficiência nos exercícios. Foi totalizado então um número de 24 sessões durante o período de treinamento. Eu vou dar um tempinho para que todos os exercícios do protocolo passem. Já na nossa análise estatística, a gente utilizou a GE para comparação dos grupos com média e erro padrão, o intervalo de confiança de 95%, os tamanhos de efeito através do D de Cohen e o pós-hoc de Bonferroni. Já para a análise descritiva, a gente utilizou a média mais desvio padrão, também com os intervalos de confiança, e as frequências elas foram reportadas em porcentagem. Foi considerado efeitos positivos, valores de P igual ou inferior a 0,05. A gente incluiu, então, 22 bailarinos nesse estudo, 11 no grupo Pilates, 11 no grupo controle, com uma idade média de 23,1 anos de idade para o grupo Pilates e 22,5 para o grupo controle, e também uma média de experiência em anos de prática de dança de 9,0 para o grupo Pilates e 8,8 para o grupo controle. Aqui uma tabela com as características dos participantes um pouco mais bem descritas. Essa tabela está incluída no artigo. E a gente observou que entre os dois grupos que praticavam treinamento suplementar prévio, no grupo Pilates, 72% dos bailarinos não participavam de treinamentos complementares antes de entrarem no estudo, já 54%, que representa mais que a metade, participavam em treinamentos suplementares no grupo controle. Aqui a gente tem a tabela de resultados para os testes abdominais e de altura de salto, onde a gente observa valores positivos para o grupo Pilates, em ambos os testes de salto após 12 semanas, com um tamanho de efeito considerado trivial. Já para os testes abdominais, a gente observa uma melhora significativa também para o grupo Pilates, e no teste de resistência de 1 minuto, a gente viu que os dois grupos melhoraram no momento pós, porém, o grupo Pilates apresenta uma melhora mais homogênea e consistente em comparação ao grupo controle, também representando um valor muito mais significativo quando a gente analisa a média e os intervalos de confiança e desvio padrão. Já para os testes de equilíbrio, a gente observou que o método Pilates não foi efetivo, tendo apresentado somente resultados positivos quando a gente analisa somente a distância máxima atingida, sem considerar a fórmula que inclui o comprimento da perna dos bailarinos. E a gente observou também que o fator condição, ou seja, realizar o teste durante a execução de uma dupla tarefa, por exemplo, respondendo às perguntas durante o teste, apresentam uma significância nos valores para a maior parte das direções em ambas as pernas nos testes de equilíbrio. Essa tabela é a tabela da perna esquerda também, apresentando os dados da mesma forma que na perna direita. Como conclusões, a gente observa, então, que o nosso estudo ele é pioneiro no sentido de verificar a eficácia do método Pilates nas habilidades físicas de bailarinos de hip hop. Não há nenhum estudo até o presente momento nesse tópico. E a gente observa que o método Pilates, após 12 semanas, demonstra ser efetivo para força e resistência abdominal, para altura de salto vertical, e não demonstra eficácia para a habilidade de equilíbrio. A gente ressalta também que variáveis externas, como
já praticar treinamento complementar antes da inclusão no estudo podem ser fatores de alta interferência durante uma pesquisa, e a gente sugere, então, que estudos futuros controlem melhor essas variáveis e que pesquisas futuras também acerca, busquem, né, produzir dados de base acerca dos níveis de aptidões físicas de bailarinos de hip hop. Os pontos chaves desse estudo foram que o Pilates demonstrou ser efetivo na melhora da altura de salto vertical, força-resistência e resistência abdominal, perdão, que esse é o primeiro estudo a providenciar dados baseline para as variáveis de altura de salto vertical, equilíbrio dinâmico, força e resistência abdominal em bailarinos de hip hop. E também é a primeira pesquisa a reportar o protocolo de Pilates Matchwork clássico completo e a sua eficácia nas habilidades físicas de bailarinos de hip hop. Agora eu apresento algumas atividades que foram desenvolvidas ao longo do mestrado, ah, nos três pilares, né, da educação, ensino, pesquisa e extensão. Foram publicados três artigos durante o meu período de mestrado em periódicos internacionais e nacionais. Temos três artigos em andamento e um resumo expandido também foi publicado. Aqui algumas das publicações. Essas são as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigado.